Hoje a gente tem a honra de receber Conrado Adolfo. Fala, Seja Tati, como é que você bem-vindo. tá? Obrigado, obrigado. Então, joia, Muito, olha, muito obrigado mesmo. felicidade, uma honra ter você aqui, uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado, Tati. É um prazer muito grande estar aqui também. Eu sei que você trata a sua audiência a pão de ló e me chamar aqui para falar um pouquinho das minhas ideias, aquilo que eu penso, é uma honra muito grande também. Você é uma baita profissional. É engraçado que tem alguns profissionais, porque o mercado digital, ele tem uma coisa, ele transforma pessoas que nem têm muita estrada de repente, a pessoa começa a aparecer, mas a pessoa não tem a autoridade. E é muito bacana porque autoridade e visibilidade são coisas diferentes. Tem muita gente que confunde Verdade. a autoridade, quer dizer, a estrada que a pessoa construiu, com visibilidade, a pessoa estar aparecendo para os outros. É muito bacana quando a gente vê uma pessoa que tem autoridade, que tem estrada, que já fez um monte de coisa, que já dirigiu um monte de gente, que já teve empresa, que já liderou pessoas, que já falou para muita gente, tendo também visibilidade. Então, é muito bacana ver que o mercado está começando a entender o que é ter simplesmente visibilidade e o que é ter autoridade também. E você tem autoridade e visibilidade. Parabéns, parabéns pela carreira também. Muito bom, excelente, Tati. Obrigada. E olha que você já trouxe um termo muito importante aqui para quem é ou quer ser palestrante ou quer ganhar visibilidade na internet. Não tenha visibilidade só, tenha autoridade também. Né? E para Isso, ter autoridade tem uma exatamente. jornada. As pessoas acham que é só fazer uns stories e fazer uns feeds, e botar uns vídeos no YouTube, e fazer lá uma campanha patrocinada, e beleza, pronto, agora começa a entrar o dinheiro, as pessoas vão te amar. Não, não é assim, cara. Até pode ser assim a curto prazo, porque o cara que está do outro lado, cara, ele não é tonto. Ele olha e sabe, pô, quem é essa pessoa? Qual é a legitimidade que ela tem para falar disso? Qual é a história que ela tem para falar disso? Então, eu me lembro que teve um dia que alguém escreveu num post meu qualquer lá, mais um empreendedor de palco. E eu li aquilo, putz, eu nem falei nada. E aí as pessoas que me seguem começaram a falar, cara, você tá louco, você conhece a história dele e tá um tempão aí. E eu falei, cara, aí eu foi no Facebook, eu acho isso. Aí eu fui no perfil do cara, e um cara novo, né? E eu voltei e falei, cara, quando você estava nascendo, eu já estava quebrando. Eu estava montando uma empresa, estava quebrando, eu já ia montar outra já. Então tem que ter uma história, tem que ter um estofo, um track record, né? Tem que ter a legitimidade para falar sobre isso. Então imagina, e tem muito palestrante por aí que o cara não é exatamente um palestrante que é convidado, que sabe o caminho e fala, não, você tem que fazer isso. Mas peraí, cara, qual é a legitimidade que você tem para falar isso? Pô, qual é o tempo que você tem para falar isso? Qual é a liderança de pessoas de fato que você tem para falar isso? Eu sempre faço com os meus convidados para eles contarem um pouquinho da história, para que a audiência possa conhecer. Eu sei que eu acho que é impossível alguém não te conhecer ainda, sabe? Mas vai que, né? Vai que alguém ainda não Tá bom. conhece quem é Conrado Adolfo. Então, contar um pouco dessa jornada, porque quando a gente fala um pouquinho da nossa jornada, realmente inspira as pessoas, né? E acontece exatamente o que você falou, acontece comigo. Muitas pessoas falam, você é otimista assim, você é feliz assim, porque você nunca teve isso, você nunca teve aquilo. E eu falei, olha, antes da gente falar, a gente tem que conhecer um pouquinho mais da história da outra pessoa, porque eu já quebrei também, já passei fome, já perdi mais de 1 milhão aprendendo com a vida, e aí a gente precisa ver o que a pessoa passou para depois chegar no palco, porque a diferença de palco e bastidores é muito grande. Então as pessoas olham o palco e falam, uau, olha lá, pessoa poderosa, tem audiência, tal, mas e os bastidores? O que ela passou, o que ela aprendeu com a vida para chegar até ali? Então conta um pouquinho da sua história para nós. Tá bom. Eu sou empresário há 24 anos, então em 96, 96, eu montei a minha primeira empresa, que foi um cursinho pré-vestibular. Em 2000 eu tinha quebrado, então eu tinha quebrado, falido, a empresa faliu, eu fiquei devendo R$ 200 mil lá atrás, mas eu sabia que era aquilo que eu queria fazer.
Eu queria ter empresa, eu queria ensinar, eu queria mostrar para as pessoas o meu conhecimento. E aí eu me recuperei, em 2005 eu me recuperei, e aí eu montei uma outra empresa, só que de cursinho pré-vestibular eu ensinava química e matemática. Cara, eu ensinava química e matemática, olha Olha, isso. Bem você era longe do que eu faço professor hoje. dessas. Professor de cursinho, sim, era professor. Eu era professor e eu comecei a dar aula em 93 e em São José dos Campos, quando eu morava lá. Eu fiz ITA, né? Eu fiz engenharia aeronáutica, então eu estudei muita matemática para passar lá, muita, muita, muita. Eu fiz para a Olimpíada de Matemática e etc. E aí depois eu comecei a dar aula em cursinho lá, porque aí eu peguei uns plantões, eu comecei a umas aulinhas no ângulo lá, Cassiano Ricardo, e no Poliedro, quando ele estava começando. E depois disso, eu mudei para Campinas, eu saí do ITA, mudei para Campinas e montei um cursinho. Na verdade, eu montei um cursinho porque eu pensei o seguinte: o que que eu vou fazer nessa cidade aqui? Eu mudei para cá porque um amigo meu estava vindo, eu vim para cá, vi o céu, falei, nossa, que céu bonito, vou mudar para cá. Quer dizer, critério assim, né? Muito Não, lógico. escolher. Demorou muito tempo para escolher, né? É um Gostei daqui, critério vem pra lógico, né? cá. Nossa, que céu bonito. E só que eu não conhecia ninguém aqui, eu nunca tinha pisado aqui. Então, no final das contas, eu era um ilustre desconhecido, sem dinheiro, sem estar formado, sem conhecer ninguém. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu tentei conseguir emprego em cursinhos daqui, porque eu já tinha pelo menos dado aí 1 ano e meio, 2 anos aulas de cursinho, e mais pouquíssimas aulas, que eu estudava na faculdade. Mas eu falei, cara, vou continuar essa carreira, porque eu gostei. Eu gostei de estar na frente das pessoas. Eu gostei de falar para elas. E a minha aula sempre tinha alguma coisa de mentalidade, quando nem existia essa palavra mindset, né? Não tinha nada disso. Eu sempre mesmo falava para o aluno, cara, acredita em você, cara. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Você vai entrar na prova já derrotado, você já vai entrar na prova, cara, já pensando, não vou passar, e aí que você não vai passar mesmo. Então já tinha essa pegada de mentalidade. Só que eu não sabia que tinha esse nome, né? Eu simplesmente falava, as pessoas gostavam e beleza, vamos continuar dando aula. E quando foi na. Quando eu cheguei aqui, eu não consegui. Eu queria dar aulas, mas eu não consegui. Por quê? Cara, porque eu cheguei aqui em abril, os cursinhos já tinham a grade fechada, o professor já estava. Não entendia do mercado ainda, entendia da aula, não do mercado. E nem da aula eu entendia também, porque já estava começando, né? Então eu pensei o quê? Cara, eu quero fazer isso, eu quero dar aulas. Só que eu não consegui nenhum emprego aqui para dar aulas. Bom, vou montar o meu cursinho. Ué, que dúvida, né? Cara, agora imagina o seguinte: eu estava devendo 3 meses de aluguel, porque eu cheguei aqui, eu não tinha dinheiro, eu não tinha renda para pagar o aluguel. Minha mãe, cara, estava lá no Rio de Janeiro, eu não ia ficar pedindo dinheiro para minha mãe. E minha mãe também não tem dinheiro também, ninguém é rico na minha família. E, e eu pensei, vou montar o cursinho. Só que como, né? Como que eu vou montar o cursinho? Eu dividi apartamento com um paraense e um gaúcho que também tinham saído do ITA, o Alexandre e o Cristiano. E aí o Cristiano aqui já estava estudando na Unicamp aqui. E eu cheguei pro Alexandre, que era o paraense, acordei ele estava dormindo, eu me lembro bem disso. Eu cheguei, acho que era, sei lá, umas 10 da manhã, assim, eu concluí, vou montar o cursinho. E acordei o Alexandre, aí o Alexandre acordou, ô Conrado, cara, tive uma ideia. Aí ele falou, fala, Conrado, vamos montar um cursinho pré-vestibular. Aí ele olhou para mim assim, ficou pensando, e eu todo feliz, né? Falou, cara, é isso, vamos montar um cursinho. Aí ele olhou e falou, cara, deixa eu entender um negócio aqui. Eu devo ter perdido alguma parte, porque da onde que você chegou de estamos devendo 3 meses de aluguel, não podemos sair de dia porque senão o síndico pega a gente para pagar o aluguel, para vamos montar uma empresa. Eu perdi alguma coisa no meio aqui, me explica. Olha só. A gente morava numa república, né, cara? A gente tinha se juntado e falou, cara, vamos morar aqui nessa república, nesse apartamento aqui, porque a gente não tem dinheiro para pagar um aluguel sozinho cada um. E aí a gente se juntou, mas não tinha dinheiro nem para pagar esse aluguel dividido por 3. Então, ali eu entendi uma coisa, que eu falo para todo mundo. Não interessa o como. Primeiro, você tem que decidir o quê. Quando eu tenho essa frase aqui, sucesso é uma decisão, que eu trago comigo o tempo todo, é exatamente isso. Você tem que primeiro decidir o que você vai fazer. Depois que você decide o que você vai fazer, cara, você dá um jeito, porque agora você tem foco. Agora você sabe exatamente Fantástico. para onde que você tem que ir.
como você vai? Sei lá, cara, vai aparecer alguma coisa. De fato apareceu, de fato a gente montou o cursinho. E isso aí eu falei em abril. Em julho, a gente tinha um cursinho para vestibular montado. Lógico, numa sala sublocada, muito baratinho, com alunos que eram aluno de um dos sócios do cursinho, que era o Gilberto na época. Ele dava aula já em Campinas, a gente chamou ele para ser sócio, aí ele chamou os alunos dele. Aconteceu. Mas aconteceu porque a gente decidiu que ia acontecer. Então, se você quer ser um palestrante, você que está assistindo a gente, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir que vai acontecer. Não coloca o como na frente do o quê. Se você colocar o como na frente do o quê, é lógico que você não vai conseguir. Cara, porque você não sabe qual é o como ainda. Agora, se você fala, cara, eu vou ser um palestrante memorável, eu vou ser um cara que vai ser convidado pelas grandes empresas, eu vou ser um cara que vai ser... Aí sim você decide. Agora, como nós vamos conseguir isso? Beleza, agora eu como. Então, eu sei que a Tati já passou por vida corporativa. Vida corporativa é assim. Eu, na verdade, eu não passei, mas eu entendo bem. Você tem uma meta. Cara, a meta é essa aqui. A empresa tem que crescer nesse ano 10%. Ponto, acabou. Pô, mas como é que a gente vai fazer isso? Meu, não sei. Te vira. Vai lá e faz acontecer, Fala, cara. se vira. Eu tô Bem aqui para isso. dar a meta, não é para falar como explicar como você vai alcançar a meta. Falei, É eu a te mesma coisa com a nossa contratei para vida. isso, né? Eu contratei você para Exatamente. pensar, para criar, para trazer estratégia. Agora vai e faz. E É você já isso. falou três pontos bem importantes aí, antes de você continuar a história, que é a importância da gente confiar em nós mesmos. Se a gente não confiar na gente, quem vai confiar? Entendeu? Então, mesmo quando tá tudo dando errado, mesmo quando você tá devendo 3 meses de aluguel, confia em você, acredita. Depois defina o que é o projeto, o objetivo, a meta que você tem, o sonho, se for mais inspirador, mas transforma esse sonho em meta mesmo. Então, você definiu o que e agora vamos criar os meios. E aí o detalhe é, para criar os meios, seja por meio de investidores, atrair sócios, se você não falar com confiança, se você não falar com autoridade, as pessoas não vão comprar seu sonho, não vão querer investir dinheiro em você, você não vai conseguir pegar empréstimo. E aí uma coisa que eu falo muito, e o Conrado é experiente na área de vendas, e ele faz isso com muita maestria, que é a questão de falar com convicção, falar com firmeza. E a pessoa só consegue falar com convicção quando ela tem uma verdade dentro dela, quando ela realmente acredita Isso. muito naquele sonho, que ele vem de dentro para fora. E ela vai falar com tanta convicção, com tanto brilho nos olhos, com tanto entusiasmo, que as portas vão se abrir de uma maneira indescritível. Então começa dessa forma. Mas continua, olha quantos insights a É, gente tira de mas, uma história, de alguns exemplos. pois é, e talvez as pessoas que estão assistindo aqui, e elas olhem e falem o seguinte, ah, Conrado, mas para você é fácil, porque você está aí dando palestras, escrevendo livro, fazendo treinamentos, é fácil. Eu estou aqui ainda no zero, estou pequenininho, não sei nem para onde que eu vou. Cara, eu não comecei de onde eu estou agora. Eu comecei em 1996. Lembra? 1996? Talvez você não lembre, porque Lembro. talvez você não fosse nem nascido em 1996. Estava lá atrás, no século passado. Eu comecei lá. Tem uma frase que eu escutei que eu gosto muito, que é: a vida é longa. A vida é longa. A vida não é curta. Essa coisa de, meu Deus, a vida é curta, tem que fazer tudo. Calma. Fica tranquilo. A probabilidade de você estar vivo amanhã é muito alta e depois de amanhã também. É lógico que pode acontecer uma fatalidade, mas pensa em probabilidade. Se você não fizer nenhuma grande bobagem, a probabilidade de você estar vivo aí nas próximas décadas é alta, não é baixa. Se fosse baixa, a humanidade estaria diminuindo, não aumentando. A humanidade está aumentando, porque a probabilidade de você ficar vivo durante mais tempo é maior do que você morrer logo. Então, calma, a vida é longa. Por que eu falo isso? Porque quando você tem a perspectiva de que a vida é longa, você passa a desenvolver uma coisa chamada paciência e disciplina. Se você tem paciência e se você tem disciplina, você alcança tudo que você quiser na sua vida, desde que você tenha paciência, você tenha disciplina e uma terceira coisa que eu não falei, foco. Escolha uma coisa, uma coisa. Quando o cursinho quebrou em 2000, eu pensei o seguinte, bom, o que eu vou fazer? Vou voltar para cursinho. Então eu fiquei meio à deriva, né? Fiquei meio perdido. Em 2005, eu escolhi o que eu ia fazer. Eu escolhi o seguinte, eu vou trabalhar com internet e uma coisa que está surgindo, que eu vou chamar de marketing digital. Cara, em 2005, não existia marketing digital. Quando falavam assim, você trabalha com o quê? Eu trabalho com marketing digital. Como assim marketing digital? Marketing digital
é marketing digital? Dava um bug na cabeça da pessoa. Não existia isso. Era tudo... Tem uma frase que eu costumo dizer que é: lembra quando o seu avô chega para você e fala: meu netinho, quando eu cheguei nessa terra, tudo isso aqui era mato. Pois é a mesma coisa. Quando eu cheguei na terra do marketing digital, era tudo mato, não tinha nada. Tinha lá 2 gatos pingados, 3, tinha o Paulo Kenzese do Sul, o Fábio Ricota, que já estava trabalhando com isso. Cara, tinha uns gatos pingados assim, falando sobre isso. Nem tinha nome, era web marketing, internet marketing, marketing na internet, marketing online, marketing eletrônico, não tinha nem nome. E aí eu falei, cara, eu vou escolher marketing digital, eu vou ficar falando de marketing digital o tempo todo, cara, eu vou escrever um livro, eu vou dar palestra sobre isso, Acabou. Não interessa que esse negócio não existe ainda. Eu olhar para os Estados Unidos, a vantagem de você morar no Brasil é que se você quiser viajar no tempo, você pega um avião e 8 horas depois você está em Nova York. E aí você olha para lá e fala, ok, Nova York eu acho que é um pouco mais, bom, que seja. Você olha para aquilo e fala, ok, isso é o futuro. Ok, volta no tempo, né? Pega o avião de volta e começa a implementar as coisas aqui no Brasil. Não foi exatamente isso que eu fiz, que eu não tinha dinheiro para pegar avião mesmo, só que eu comecei a olhar e comecei a ver o seguinte: está acontecendo alguma coisa, está acontecendo um negócio aqui, tem um movimento acontecendo aqui. Cara, um negócio de internet, na época era Yahoo, Alta Vista, e tem um negócio aqui, cara, um negócio novo aqui. Eu percebi, eu simplesmente escolhi aquele negócio e falei, é isso aqui, não interessa quanto tempo vai levar, vai ser isso aqui que eu vou fazer todo santo dia. Então, quando você escolhe uma coisa, tem um livro que eu adoro chamado A Única Coisa, quando você escolhe uma coisa e você pega aquele negócio e você leva as raias da loucura da excelência, não existe nenhuma possibilidade de dar errado. Não tem como. Pensa o seguinte, a vitória não está no ponto final, a vitória está em cada passo do processo. Não é o ponto final que é a vitória. Ah, cheguei na vitória. Não, meu amigo. Você chegou na vitória desde o primeiro dia, quando você começou a fazer a coisa certa, com paciência, com disciplina, com foco. E aí sim você já começou a ganhar o jogo. Você não ganha o jogo no final. Você ganha o jogo no primeiro minuto de jogo. É ali que você ganha o jogo. É como eu tenho certeza que, Nath, você às vezes olha para um cara falando e fala, cara, esse cara vai dar um excelente palestrante. Por quê? Porque ele já é desenvolto, porque ele já tem as habilidades que ele precisava desenvolver, ele já desenvolveu essas habilidades, não é que ele nasceu com ela, ele já desenvolveu as habilidades certas. Por quê? Porque você já sabe, no primeiro minuto de jogo, quem é que vai ganhar o jogo, quem é que está disposto a ganhar o jogo, ou então aquele cara que ele pode não ser bom, pô, mas ele está tentando, cara, ele está ali, está lutando. Você acha que lá em 96 eu era o que eu sou hoje? Cara, eu era uma ameba. Eu era um 0,00, mas eu acreditei que ia funcionar. Por quê? Porque eu ia tentar muito. Porque enquanto todos os outros iam tentar 2, 3 vezes, eu ia tentar 50. Para passar no ITA, eu falei, eu fiz ITA e tal, mas deixa eu contar a história inteira. Eu fiquei 3 anos estudando no cursinho para vestibular. Não foi assim que eu terminei o 3º ano do meu colégio, fiz a prova e passei bonitão lá. Não, lógico que não. Eu não passei, e não passei feio, assim. Eu não passei nem na porta. Só que aí eu fiz o 2º ano de cursinho, e todos achavam que eu ia passar, porque eu já tinha feito um ano de cursinho integrado, no 3º ano com cursinho, não passei, mas aí eu fiz o 2º ano. 2º ano todo mundo passa, lógico. Não, eu não passei de novo. Aí eu fui fazer o 3º ano, 3 anos. A galera passava, não, é veterano, Conrado, dinossauro, já tentou 2 vezes, vai tentar a terceira, coitado. Nossa, mas o ITA é Coitado difícil dele. mesmo. Eu lembro na época de escola que o pessoal falava com a boca cheia do ITA. Eu falei, caramba, lá é concorrido. Pois é. E aí você precisou 3 anos estudando. E isso é a questão que você Sim, comentou: a vida é longa, cara. paciência e persistência. É os 2 P's. Disciplina, paciência e Paciência e foco. É isso aí, persistência. cara. E foco, disciplina, isso aí faz tudo. E uma coisa que você comentou legal também para continuar a história é a questão do foco, né? Uma coisa de cada vez. Muitas pessoas falam, Tati, eu sou uma pessoa super focada, tal, eu tenho 10 projetos. Eu falo, quem é focado em 10 projetos, primeiro que já não é foco. Foco significa uma coisa de cada vez. Então eu falo muito que uma das características dos palestrantes memoráveis é a pessoa escolher um tema de palestra. Porque geralmente o tema não é o título da palestra, é o tema mesmo, é o escopo. Porque geralmente eu vejo pessoas falando assim, não, você quer palestra de finanças? Eu vou. Você quer palestra de produtividade? Eu vou. Quer palestra de vendas? Eu vou. Quer palestra de liderança? Eu vou. Mas peraí, você fala de tudo? Você é bom em tudo? Você não vai ter autoridade em nada.
Você precisa ser referência, você precisa ser especialista em algo. E quando a pessoa é especialista, ela foca em um tema só. Como o Conrado fez, ó, eu quero marketing digital, é isso. Não importa quanto tempo vai demorar, eu estou disposto a ralar, Ah, mergulhar fundo, a tem estudar, uma entender coisa aqui. tudo dessa área. Tem uma coisa, Tati, que é as pessoas, elas tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito, que é as pessoas subestimam o resultado do longo prazo e superestimam o resultado do curto prazo. Quando o cara olha e fala, palestra de vendas eu vou, palestra de finanças eu vou, ele está, primeiro, valorizando mais o curto prazo, tentando ganhar algum dinheirinho, do que o longo prazo. Mas se você é um generalista no curto prazo, você nunca vai ser um especialista no longo prazo. E quem ganha dinheiro é especialista, não generalista. Não é aquele cara que faz tudo, é aquele cara que é o melhor em uma coisa só. Esse cara ganha dinheiro. Então, não sacrifique o longo prazo, porque a tua vida ela vai levar muito mais tempo passando no longo prazo do que a sua vida no curto prazo. Você vai passar muito mais tempo no longo prazo do que no curto prazo. Então, não sacrifique o longo prazo por causa do curto prazo. Não troque oportunidades por oportunismos. Então, mas o cara não tem a percepção disso, porque o ser humano tem uma péssima capacidade analítica e de se planejar para o futuro. Muitas vezes o cara vive o fim de semana. O horizonte do cara é um mês. É um mês, é o próximo salário, é a próxima folha. O horizonte do cara é o próximo fim de semana. Do tipo, putz, o que eu vou fazer nesse fim de semana? Velho, não interessa o que vai fazer nesse fim de semana. O que você vai fazer na sua vida? Quais são os outros centenas, na verdade, milhares de fins de semana que você vai viver? Cara, pensa no longo prazo. Se você quer ser um palestrante, se você realmente quer se tornar uma referência, e palestrante não é o cara que dá palestra, não. Não é o cara que dá palestra, não é o cara que sobe no palco da palestra. Palestrante é uma referência que sobe no palco para dar palestra. Não é simplesmente. Senão, cara, eu poderia criar aqui palestra de finanças, vendas, marketing, empreendedorismo, produtividade, e beleza, eu ia subir no palco e dar palestra de qualquer coisa. Eu ia ser um açougue de palestra, eu ia ser um supermercado de palestras. Não. Palestrante é o cara que tem uma construção antes que é: eu sou referência nisso. Eu estudo isso, é isso aqui. Se alguém quiser ouvir sobre isso, as pessoas vão me chamar. Se quiser ouvir sobre outra coisa, não vão me chamar. E é engraçado que o cara confunde. Não, se eu não falar sobre tudo, eu vou perder muito mercado. Não, meu amigo, é o contrário. Se você falar sobre tudo, você vai perder um mercado, que é aquele mercado que você deveria estar com uma referência. Eu escolhi ser quem eu sou hoje. Eu construí esse Conrado aqui. Esse Conrado, ele foi criado, construído dia a dia durante décadas. E é por isso que eu estou aqui. Então, escuta, cara. Escolhe o teu tema, o teu tópico, seja uma referência, e enquanto isso, treina. Todo santo dia. Nada vence a disciplina de você fazer uma coisa todos os dias. Nada. Nada vence a disciplina de você fazer a mesma coisa todos os dias. O Conrado trouxe vários elementos que é de dentro para fora mesmo, sabe? Vários elementos que é o invisível e que garante um resultado no dia a dia. Aquela questão, muitas pessoas ficam pegando aspectos práticos. Nossa, como você fez isso? Como você fez aquilo? É o como. Mas existem alguns aspectos invisíveis, intangíveis, que eles são fundamentais para qualquer carreira de sucesso. E aqui o Conrado está trazendo, inclusive, com a história dele, com exemplos práticos, muitos dessas histórias e inspirações para nós. Então, você tinha parado na parte do 3 anos do ITA, aí depois montou o cursinho, sem dinheiro mesmo, conseguiu um Sem sócio. dinheiro, cara, sem dinheiro. Tem uma coisa que eu falo muito de você tem que contar com as variáveis que você tem, com os recursos internos que você tem. Nossa, eu não vou montar um negócio porque eu não tenho dinheiro. Não, você não vai montar um negócio porque você não quer montar um negócio. Você está com preguiça. Está com preguiça de resolver essa equação. E nessa equação não tem a variável dinheiro. Se não existe a variável dinheiro nessa equação, não dá para você resolver a equação com a variável dinheiro, porque ela não está lá. É x mais y mais z igual a qualquer coisa, mas não tem dinheiro aqui no meio dessas variáveis. Você tem que resolver a equação com as variáveis que você tem. O que significa isso? Primeira coisa é, o que você tem? Não é o que você não tem. O que você não tem não faz nada acontecer. Putz, eu não sou a Gisele Bündchen, então
eu não vou ser modelo como a Gisele Bündchen. Eu não sou a Gisele Bündchen. Eu não tenho que contar com aquilo que eu não sou, com aquilo que eu não tenho. Eu tenho que contar com aquilo que eu tenho. E se aquilo que eu tenho vai me levar àquilo que eu não tenho, ok. Mas o que que você tem? Por exemplo, o que que eu tinha na época, por exemplo, que eu montei a... Depois que o cursinho quebrou, em 2005, eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu ainda fiquei dando aula em cursinho há algum tempo, mas, cara, eu já não queria mais aquilo. E aí eu descobri o mercado de palestras. Eu descobri porque uma amiga minha, ela dava palestras. E ela ganhava uma grana razoável, assim. Eu falei, cara, essa pessoa da palestra, ela viaja, tudo com tudo pago. Eu me lembro que eu fui levar ela uma vez no aeroporto e eu fui perguntando, né? Falei, tá, mas como que é? Ela falou, não, eu vou para uma empresa, sei lá, para Bosch, digamos, né? Exemplo. Eu vou lá na Bosch, ela me contratou para dar uma palestra num congresso de vendas. Falei, nossa, mas como assim congresso de vendas? Do tipo, hein? Né? Existem os congressos, no final do ano, por exemplo, tem um nível de uma contratação muito efervescente, porque tem os congressos de finalização do ano. Nossa, que interessante! E eles pagam por isso? Lógico. Conrado, você não dava aula? Sim. Então, os alunos não pagavam para você dar aula? É, pagavam então. Elas pagam também. Nossa, não é assim, cara. Para mim aquilo é uma novidade, assim, um negócio que não existia. E, não, eu ainda pensei, mas sabe que. E ela falou, né? Eu nem perguntei isso. Eles pagam tudo, eles pagam o seu transporte, eles pagam a sua alimentação. Cara, para mim hoje é tão óbvio, né? Lógico, né? Mas para mim era novo, era novo. Eu falei, cara, então quer dizer o seguinte: primeiro, eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar, eu Eu gosto de. amo. Então, pois é, quer dizer que as empresas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro vão pagar a passagem, vão pagar o meu hotel, vão pagar a minha alimentação e eu vou lá, vou falar para um monte de gente que é aquilo que eu já gosto de fazer, porque eu já dava aula de química e vou receber por isso. Vou receber mais do que a hora-aula, que a hora-aula geralmente quando eu estava dando aula era 30, 40 às vezes, acho que hoje está mais baixo ainda. E eu vou receber mais do que isso. E ela estava cobrando acho que era 5 mil, alguma coisa assim, ou 7 mil reais. E por uma Por hora e hora, né? meia, por hora, exatamente. Uma hora e meia, uma hora, duas às vezes. Cara, que interessante isso. Vou fazer isso. Só que entre o vou fazer isso e o como vou fazer isso, tem a distância do, ok, vou fazer isso. Agora, como que eu vou fazer isso? E eu era um ilustre desconhecido. Mas eu entendi a ideia. Eu entendi, eu falei, cara, faz sentido. Só que, no meio de tudo isso, eu tentei ali uns 2 anos, cara, sem orientação nenhuma, você tá na roça, né? Porque você fica batendo cabeça, você não sabe com quem fala. Mas eu ligo para a empresa, é isso? Eu falei, eu sou palestrante. Cara, você não tem a mínima ideia de como você faz. Eu fiquei batendo cabeça. Acho que eu fiquei um ano, mais ou menos, tentando, dando aula em cursinho, tentando ser palestra. Eu nem sabia qual era meu tema. Eu não tinha alguém. Cara, hoje, Tati, internet. Nossa, O Flávio salvou Augusto a fala, vida, né? salvou a vida, cara. A internet salvou a vida. O Flávio Augusto fala, é por isso que eu pago a internet. É, Cara, hoje tem os teus conteúdos, cara, tem muito conteúdo. Então, hoje tem pessoas dando orientação. Faça desse jeito. Naquela época, cara, era um deserto. Era um negócio assim, vai pra guerra e vê o que você faz. Mas cadê as armas? Que arma? Não tem arma? Vai, cara. Hoje tem arma, tem ferramentas, tem técnica, tem gente falando o seguinte, ó, faz assim, faz assim, faz assim. Então eu não consegui, mas eu sabia o que eu queria. E aí eu pensei o seguinte, bom, batendo cabeça, entendi marketing digital e tal, aí tem uma história longa de como que eu cheguei a marketing digital, mas eu falei, vou abrir uma agência de marketing digital. Isso em 2005. Não existia esse conceito ainda. Só que eu falei, como eu vou abrir essa agência? Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Esse foi um ponto de virada na minha vida. Como eu vou abrir essa agência? Eu não sabia como, mas eu sabia que eu queria abrir uma agência de marketing digital. E eu já tinha trabalhado em agência. O que eu esqueci de falar é que quando foi em, em 96 eu abri o cursinho. E eu não tinha dinheiro para injetar no cursinho. Então eu falei, bom, eu vou trabalhar em algum lugar para injetar esse dinheiro do meu salário no cursinho. Então eu fico uma parte do tempo aqui, uma parte trabalhando.
E eu comecei a trabalhar, a procurar emprego, só que eu não tinha formação nenhuma, não estava formado, tinha abandonado a faculdade no meio. E eu pensei, o que que eu sei fazer? Recurso interno. O que que eu sei fazer? Bom, eu sei desenhar, eu gosto de desenhar. Eu sei matemática, eu sei. Eu escrevia, não escrevi uns poemas, eu sei escrever, eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar. Eu acho que eu consigo. E eu tinha ouvido falar naquela época de agência de propaganda. Eu tinha ouvido falar, eu tinha entendido, existem as agências. Eu tinha lido uma entrevista do Astro Oliveto. Falei, cara, eu acho que eu vou trabalhar numa agência de publicidade e propaganda. Aí eu peguei um currículo, não tinha currículo, né? Eu escrevi um currículo, meio que entendi mais ou menos como é que fazia um currículo, só que eu fiz uma coisa. Eu criei uma agência. Falei, cara, vou montar uma agência primeiro. Vou montar uma agência. Aí eu criei uma agência chamada Imagine, que era uma mistura de image com imagine. Imagine. Aí eu Boa. botei o telefone lá de casa, né? A gente tinha um telefone que ainda estava funcionando, porque depois de funcionar fora de pagamento, a gente tinha um telefone lá em casa. Aí eu coloquei aquele telefone e falei, agora eu tenho uma agência. E se eu tenho uma agência, eu posso falar que eu já trabalhei numa agência. Aí eu coloquei no currículo Imagine, desde 96. Acabou. Cara, assim, né? O perrengue, né? Perrengue chique, né? Sem E, dinheiro, você montou duas empresas. não, isso lá Fantástico. em. Exatamente, em 96, eu falei, vou. E o que que eu fiz? Eu comecei a distribuir o currículo em. Eu distribuí o currículo em cursinho, que eu falei, eu sou dono em cursinho, mas eu vou dar aula em colégio. Então eu pensei que isso era possível, né? Porque, cara, eu era concorrente dos caras. Só que eu vou distribuir também em agências de propaganda. Distribuí umas 10 agências. Um birô me chamou, nem era agência, era birô. Era uma outra coisa que tinha que fazer fotolito. Cara, ficou no passado isso daí. E aí ele me contratou, porque eu tinha criado a agência Imagine. Então, eu trabalhei em agência, e depois trabalhei 2 anos em agência, enquanto eu estava no cursinho. O cursinho durou 3 anos e meio, 2 anos, 2 desses 3 anos e meio eu trabalhei em agência, para botar dinheiro no cursinho. E aí depois eu montei o cursinho e tal, e aí quebrou, e eu estava nessa época aqui em 2000, pensando o que eu ia fazer depois que o cursinho ter quebrado. Quando foi em 2002, eu resolvi começar com internet. Em 2005, eu resolvi montar a agência. Então, é engraçado que a gente conta a história, parece que foi tipo no mês seguinte, né? Em 96 eu montei o cursinho, em 2005 eu montei a agência. Foram 9 anos de diferença. Não foi assim, Olha, beleza. Não, 9 anos, 5 anos só para eu me recuperar da falência da agência que quebrou em 2000, do cursinho que quebrou em 2000. Em 2005 eu resolvi montar uma. Mas o que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer isso? E aí eu lembrei, primeiro, eu trabalhei em agência, logo eu vou montar uma agência. Só que era de marketing digital e não agência de publicidade e propaganda. Foi o primeiro ponto. Eu tinha esse recurso de publicidade, né? Entender de publicidade. Segundo recurso, eu tinha dado aula em cursinho. E eu entendi que existia o mercado de palestrante. E um dia eu estava no France Café, estava lá conversando, e aí que saiu um monte de gente de uma portinhola, assim, pequenininha, tipo umas 40 pessoas. E eu cheguei pro garçom e falei o seguinte, cara, de onde que tá vindo aquele monte de gente lá? Curiosidade diante do mundo. Tudo é aula. Tudo é aula. Para mente preparada, tudo é aula. Um monte de gente saindo de uma portinhola, era pequenininha, era uma coisa que estava fora do padrão. Se estava fora do padrão, estava no campo do não sei que não sei. O campo do não sei que não sei é o campo onde estão as coisas que você não conhece, que você nem sabe que existem, logo ali pode estar algo para mudar a tua vida. E aí o que eu fiz foi, eu vou perguntar isso. Aí perguntei pro garçom, o garçom falou o seguinte: não, é que tem um mezanino aqui em cima do France Café. E a gente faz algumas exposições aqui. Porra, mezanino? Deixa eu conhecer esse mezanino. Por que eu perguntei isso? Não tenho a mínima ideia. A dona daquela franquia veio, Ana Maria, falou: eu queria conhecer o mezanino. Lógico, ela me levou lá em cima. Enquanto estava subindo as escadas, cara, parece que teve um download na minha mente. Assim, eu já sei o que eu vou fazer. Quando ela perguntou, o que que você faz? Aí eu falei, eu tenho uma agência. Aí ela falou, porque na minha cabeça eu tinha uma agência já. A agência não existe só do lado de fora, ela começa a existir do lado de dentro. Não existe nada do lado de fora se não existir primeiro do lado de dentro. Ela tem que existir aqui dentro, para depois ela existir do lado de fora. Eu tenho uma agência, ponto. Eu tenho uma agência. Ela falou, que legal, eu estou precisando de uma agência
para fazer a programação, para mandar por e-mail, de música. Tinha música lá no Franz Café, programação musical aqui no Franz Café. E eu falei, e eu preciso de um espaço como esse, que a gente tinha acabado de chegar no espaço do mezanino, para dar palestras beneficentes, porque eu tinha ido numa palestra beneficente quando eu estava com a ideia de ser palestrante, para dar palestras beneficentes para empresários e para convidá-los para serem clientes da minha agência. Cara, por que Boa que eu falei ideia. isso? Porque eu tinha dado aula, eu tinha conhecido o mercado de palestras, eu tinha ido numa palestra beneficente, eu tinha, eu tinha criado a agência na minha cabeça, tudo isso se juntou, mas não tinha dinheiro. Não era o recurso do dinheiro, eram os outros recursos que me permitiram fazer isso. E aí eu troquei serviço com ela e durante 2 anos eu dei palestra beneficente para convidar para ir para a agência. Gente, isso em 2005. Hoje, palestra beneficente é uma estratégia de vendas, né? Naquela época, era só uma palestra. Na verdade, eu falei, bom, eu não vou cobrar porque eu não vou saber vender. Porque, cara, vou vender para quem? Tem que vender, não, então eu vou dar de graça. Mas, de graça também não tem valor. Então, eu vou pedir 1 quilo de alimento não perecível. Aí depois eu descobri que palestra beneficente poderia sair na rádio da cidade, aqui chama Rádio Educativa, da prefeitura, como utilidade pública. Então, eu consegui colocar essa palestra beneficente dentro da programação da rádio, eles anunciavam sem cobrar sem pagar nada. E aí, obviamente, começou a ir muita gente. E foi muito engraçado que na primeira palestra, o que que eu ensinei? Lá na época que eu queria ser palestrante, lá em 2002, mais ou menos, que eu não consegui, eu tive um convite de palestra. Um convite, foi um único convite, de um amigo de uma amiga minha. E ele falou, cara, legal, eu faço vários eventos aqui, e ela falou muito bem de você e tal, não sei o quê. Então, você já deu aula, então você tem você tem palco. Sobre o que você fala? Aí eu falei, eu falo sobre marketing. Na verdade, eu não falava sobre marketing, eu sabia alguma coisa, porque eu tinha trabalhado numa agência. E ele falou, marketing não dá, porque aqui a gente dá palestras só de tecnologia. Aí eu falei, não, peraí, eu preciso desse dinheiro, né? Então eu dou palestra de marketing na internet. Por quê? Boa. Porque eu já tinha entendido que internet ia ser um negócio legal. Só que eu não sabia que eu ia montar uma agência, eu tinha estudado, tinha olhado, assim, marketing na internet. Foi ali que nasceu marketing digital. Porque um cara me pressionou e eu precisava do dinheiro. A necessidade é a mãe da criatividade. Se coloque numa situação de necessidade para a sua criatividade aflorar. Então eu tinha uma palestra montada, só que essa palestra não aconteceu, porque não deu quórum suficiente, eu não era conhecido, não era nada, ninguém me conhecia, o cara não soube divulgar também, então no final, e eu também não tinha legitimidade nenhuma naquilo, então aquela palestra não aconteceu, mas eu fiquei com material. Em 2005, 3 anos depois, eu tive a oportunidade de usar aquele material. E aí eu dei aquela palestra beneficente, e durante a palestra, eu não sabia como terminar a palestra. Eu falei, cara, eu tô dando a palestra e um monte de gente, tinha tipo 30 pessoas na minha frente, 25, por aí. E eram empresários da região. E eu tinha uma agência. Como é que eu ia fazer o link, né, entre a palestra de marketing digital e a agência? Eu não sabia como fazer o link. E dando a palestra, e o tempo acabando, e aquela ampulheta virada, e a areinha terminando assim, eu falei, cara, como é que eu vou terminar isso? E aí no final eu falei, pessoal, então era esse o conteúdo, que é terminando os slides, né? E é esse o conteúdo, só que, cara, acontecendo em tempo real, né? Só que esse relacionamento não pode terminar aqui. Porque eu falei, cara, eu tenho que vender para vocês agora, né? Como é que eu faço, né? Esse Você nem tinha relacionamento não treinado pitch, nem nada, nada. imagina, não sabia nem que existia essa palavra. E Boa. esse relacionamento não pode terminar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Por que? O que você vai fazer, Conrado? O que você vai fazer? Deixem os cartões de vocês com a minha secretária, que era uma estagiária não remunerada, que eu tinha contratado só para aquele trabalho ali, e ela vai marcar com vocês uma consultoria gratuita de 1 hora. Isso, uma consultoria gratuita de 1 hora. Aí todo mundo, nossa, que legal, ótimo. Cara, todo mundo fez fila para deixar o cartão com a menina. Aí deixava o cartão, eu não trouxe cartão, deixa eu escrever meu telefone e tal, não sei o quê. Todo mundo, acho que teve um cara que foi embora. Todo mundo, as 20 e poucas pessoas que tinham lá. Falei, meu Deus, é isso! Começamos a ligar, Fantástico. começamos a dar a tal da consultoria 1 hora, e no final eu analisava o site da empresa. O seu site tem um problema aqui, tem um problema aqui.
E aí, no final, as pessoas começaram a contratar a agência para fazer aquilo que eu falei que tinha que ser feito no site dela. E eu comecei a ter os primeiros clientes. E eu falei, cara, deu certo, vamos repetir esse negócio. Então, durante 2 anos, eu dei 26 palestras beneficentes vendendo a minha agência no final. Então, você que está aqui assistindo, você pode pensar o seguinte, quando eu estou assistindo aqui, mas eu nem quero ser palestrante. Não, tudo bem, mas aprenda a dar palestras, porque isso pode ser um grande motor de vendas para a sua empresa, para o seu negócio. Foi isso que eu fiz lá em 2005, sem saber que existia a palavra pitch, sem saber que existia uma técnica de vendas na palestra, sem saber que existia esse negócio de palestra direito, eu fui descobrir muito pouco tempo antes, mas eu fui lá e fiz, eu dei a cara a tapa. E foi horrível, não tinha microfone, porque eu não sabia usar microfone. Na aula de cursinho eu não usava microfone. Na verdade eu até usava, mas usei pouquíssimas vezes, porque elas não eram pequenas na minha época, então no meu cursinho, né? Então eu fui lá e fiz, cara. Vai lá e faz. Para de falar que não tem recurso, que não sabe, que não tem dinheiro, que não conhece as pessoas. Eu cheguei numa cidade estranha, eu não conhecia ninguém. Eu morava no Rio de Janeiro, eu vim para Campinas, passei por São José dos Campos antes e fiz uma parada acontecer. Eu cheguei aqui em abril, em agosto eu tinha um cursinho para vestibular, eu quebrei, continuei na cidade, porque eu não queria fugir só porque eu tinha quebrado, as pessoas iam achar que eu estava fugindo. Eu falei, não, eu vou continuar aqui, cara. Dou o que doer, eu tenho que passar por essa fase. Depois eu montei uma outra empresa, também sem dinheiro, porque não é que nesses 5 anos eu ganhei dinheiro, não. Eu paguei as dívidas, e nem paguei todas também, continuei pagando depois. E eu montei um cursinho sem dinheiro nenhum. Eu montei uma agência sem dinheiro, eu montei um cursinho sem dinheiro. Então, para de dar desculpa de que eu não tenho dinheiro para começar. Dinheiro não é uma condição sine qua non para você começar. Dinheiro é apenas uma variável que pode estar ou não na sua equação. Vai lá e faz, cara. Fantástico. Gente, que aula que foi essa, né? E olha que eu já conhecia muita coisa da sua história, mas eu não conhecia muita parte que você contou aqui, viu? Para mim foi surpreendente poder ouvir também e conhecer isso. Tá bem alinhado ao que eu falo muito para os palestrantes, porque é a diferença do palco com os bastidores. No palco é glamour, no palco é tudo lindo, sabe? Aí as pessoas pensam que é fácil ou que foi questão de sorte. Não, foi muito empenho, muita dedicação, é plantar todos os dias. Um dia que eu fui dar um treinamento para uma empresa de agronegócio, e aí eu fui estudar um pouco sobre agronegócio para poder personalizar a minha palestra. E aí eu vi que sobre as geadas, as pragas, e eu pensei comigo, eu falei, caramba, então quer dizer que eles fazem todo um ritual de plantio, existe tempo, existem uma série de circunstâncias que não dependem deles, então eles fazem o melhor da parte deles para poder colher os frutos que eles plantaram e depois ainda corre o risco de vir uma geada e colocar todo o plantio a perder e eles terem que esperar a próxima leva, a próxima época de colheita, porque dessa vez lascou, entendeu? Não consegui colher nada. E eu falei, olha, assim é a vida. Às vezes as pessoas falam, Tati, mas eu fiz tudo, tal. Eu falei, só continua então. Se você fez tudo realmente certo, busca evoluir, busca progredir todos os dias, mas continua, não para. Porque é disso que é feito os invencíveis. As pessoas que a gente conhece que são invencível, assim, imbatível, são pessoas que, além de buscar melhorar todos os dias, além de ter a característica que você falou de curiosidade, deixou eu ficar com o radar ligado. E você já tinha um repertório grande na sua mente. Então você foi juntando os pontos de várias Isso. experiências diferentes na vida. Ó, eu tive uma experiência aqui com digital, experiência aqui com aula, depois ouvi falar de palestra, ouvi falar disso, tomei uma decisão. Essa frase é bem sua cara mesmo. Sucesso é uma decisão, porque vocês viram na história, né, gente? O tempo todo eu decidi isso, aí eu decidi aquilo. Não tinha recurso, não tinha condições, quem estava de fora ia falar assim, o quê? Você tá louco, piroso? Com o quê que você vai levantar recursos para isso? Não, não importa. Eu decidi. Tati, tem uma coisa que eu falo que existe dois tipos de parafuso. Existe o parafuso que aperta e existe o parafuso que espana. Você tem que escolher qual parafuso você vai ser. Ou você vai espanar, você vai ficar rodando em falso e falar, cara, eu tô aqui só passando tempo, mas isso aqui não vai dar certo. Ou você vai apertar. Só tem dois tipos, não tem um terceiro tipo. Você tem que escolher que tipo de parafuso você vai ser. Então, é engraçado que quando a gente não... Às vezes a melhor coisa é você não ter opção. Porque quando você não tem opção, cara, assim, a opção que aparece é aquela que você vai trabalhar. Quando você não tem dinheiro para comprar um carro, você não escolhe o carro pelo carro que você gosta. Você escolhe o carro pelo carro que você pode pagar. A parcela que cabe no teu bolso.
Eu me lembro que eu comprei um Clio, isso, um Renault Clio. Meu carro pegou fogo depois. Eu comprei um Nossa, Renault eu já Clio, tive história de pegar fogo também, assustador. O meu era Uno, um Uno Mille, pegou fogo em casa. um Uno Renault Clio, tá ali, ó. E eu não queria um Renault Clio, mas é o que dava, é o que tem para hoje. Então, eu queria uma Ferrari, né? Eu nem queria Ferrari, lógico. Mas é assim, cara, eu preciso de um carro, não aguento mais andar de ônibus, eu preciso comprar um carro. O que que dá na parcela de R$ 295 por mês? Cara, dá um Renault Clio, sem entrada, em 48 meses. Ok, eu vou comprar um Civic e vou levar um Renault Clio. E era o que dava, cara. Era o que dava. Então, eu falo muito isso pra galera. Bicho, vai lá e faz. Não interessa se tem um recurso, vai lá e faz, cara. Você quer ser um palestrante? Então escuta a Tati e para com esse negócio de, mas eu não sei falar em público. Você está se comparando com quem? Com o Silvio Santos? Cara, o cara tem, sei lá, 230 anos de palco. Você quer se comparar com ele? Vai lá e faz. Aprende como fazer com alguém que sabe fazer. Vai lá e faz. E antes não tinha o aprende com quem sabe fazer. Antes só tinha o vai lá e faz. Não tinha ninguém para ensinar. Então, cara, Aprende com a hoje tá vida, fácil. erra muito, perde muito dinheiro. Antes era assim, né? Aprende com a vida e É erra isso daí. muito. Hoje tem gente para ensinar. Perfeito. Então, um grande abraço, sucesso, um beijo.